Pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar um pouco sobre o modo não, o método, né? SaaS, o que significa o SaaS, o que é o SaaS, o que é computação em nuvem, como ele funciona, exemplos do dia a dia, algumas vantagens e desvantagens, né? Todos os aplicativos, todos os sistemas que a gente utiliza hoje têm desvantagens, têm as suas vantagens e automaticamente suas desvantagens. E a diferença entre o SaaS e os outros modelos que eu vou mostrar, certo? Começando aqui, vamos falar sobre a computação em nuvem. O que é a computação em nuvem? A computação em nuvem é quando a gente acessa sistemas, arquivos e aplicativos pela internet, sem precisar instalar nada no computador. Ou seja, os dados não ficam diretamente no seu computador, eles ficam armazenados em servidores na internet. Dito isso, você pode acessá-lo em qualquer lugar, em qualquer aparelho, contanto que tenha internet, certo? Por exemplo, vamos dar um exemplo. Se você salva um arquivo online, você pode abrir ele no celular, no computador ou em outro lugar, desde que tenha a internet. Isso traz o quê? Traz praticidade, porque você não depende mais de um único dispositivo. Antigamente o pessoal colocava algum aplicativo para salvar no computador e só podia acessar no computador. Às vezes tinha que ir para algum lugar e não tinha o computador e também não tinha automaticamente o seu arquivo salvo. Três modelos de nuvem, pessoal. Temos aqui os três principais modelos. Temos o SaaS, que é o que estamos detalhando mais um pouco, né? Que só usa o software, certo? Já já eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Temos o PaaS, que é usado para desenvolver aplicações. E temos o IaaS, que oferece toda a estrutura de servidores. Lembrando que o SaaS quer dizer software como serviço, o PaaS como plataforma como serviço e o IaaS, que é infraestrutura como serviço, certo? Hoje o foco mais é no SaaS. O que é o SaaS? Basicamente é um software que você usa pela internet sem precisar instalar nada no seu computador. Quais são as principais características? Ele funciona totalmente online, 100% online. Não precisa baixar nada, certo? Ele já fica armazenado. Você só precisa criar uma conta e começa a utilizar o software, certo? Além disso, a questão de manutenções, atualizações, tudo isso, a empresa responsável cuida de tudo. A empresa responsável cuida de tudo, né? A segurança, tudo isso com o próprio suporte da empresa. Ou seja, o usuário só precisa usar o sistema sem se preocupar com parte técnica, ok? Próximo slide. Como o SaaS funciona? O funcionamento do SaaS é bem simples, pessoal. Primeiro, o software fica hospedado em servidores na internet. Depois, o usuário acessa esse sistema através de um navegador, como Google Chrome, Microsoft, enfim, vários tipos de navegadores. E por fim, toda a parte técnica acontece nos servidores da empresa, não no seu computador, como já foi falado. Ou seja, o processamento é feito online, os dados são armazenados na nuvem, só basta acessar. Isso torna tudo mais prático e leve, podemos se dizer, né? Exemplos de SaaS. Ah, mas o que é isso? Eu não utilizo o SaaS. A gente utiliza o SaaS basicamente todos os dias, a todo momento, pessoal, certo? Vou dar uns exemplos aqui. O Google Docs, que é usado para criar documentos online, bastante utilizado. Temos o Microsoft, que dizem que é o pacote Office, né? Mais conhecido como pacote Office Online. Também é exemplo de nuvem, de SaaS, perdão. Temos o Spotify, que quase 70% da população utiliza Spotify hoje em dia.
para ouvir suas músicas preferidas. Temos a Netflix, que é para assistir filmes e séries, não preciso nem comentar, né? Muito utilizado também. Então, perceba que você não instala esses sistemas para funcionar completamente. Você só acessa pela internet. Isso é exatamente o conceito de SaaS. Vamos falar um pouco sobre as vantagens do SaaS agora. Primeira vantagem, não precisa instalar nada. Isso automaticamente economiza espaço no seu aparelho, certo? Segundo, acesso de qualquer lugar, basta ter internet, Wi-Fi disponível, né? Tendo Wi-Fi disponível, a gente tem acesso ao SaaS, à nuvem, né? Terceiro, atualizações são automáticas, você sempre usa a versão mais recente, certo? Eles vão atualizando, e assim que eles vão atualizando, não precisa fazer nada, eles já atualizam automático. Quarta vantagem, o custo inicial é menor, pessoal, certo? Lembrando que geralmente funciona por assinatura, né? Tem a assinatura, tem um plano gratuito, mas que o custo inicial é bem menor. O quinto, sem manutenção, a gente não faz manutenção. Lembrando mais uma vez, a empresa cuida de toda essa parte. E por último, a escalabilidade. Você pode aumentar ou diminuir o uso conforme precisar. Ou seja, é um modelo mais prático e além de ser mais prático e leve, ele é também mais econômico. Mas, como tudo tem as suas vantagens, também tem as suas desvantagens, né? Vamos falar um pouco das desvantagens. A primeira desvantagem é a dependência da internet, do Wi-Fi, né? Sem internet você não consegue acessar, certo? Segundo, é o menor controle. Você depende totalmente da empresa que fornece o serviço. Se der algum problema de manutenção, de falha no sistema, no software, é 100% responsabilidade da empresa. A gente não depende da gente, sim da empresa. E o terceiro é a segurança dos dados, né? Porque os seus dados ficam em servidores de terceiros. Então é necessário confiar no provedor da sua internet, certo, pessoal? Indo para o próximo slide, temos o SaaS versus outros modelos, né? Que seria o SaaS comparado aos outros modelos que eu mostrei anteriormente. Comparado com outros modelos, o SaaS, o usuário não controla nada, só usa. Resumindo, no PaaS, o usuário controla a aplicação, certo? E já no IaaS, o usuário controla o sistema operacional e os aplicativos. Ou seja, o SaaS é o mais simples de todos, sem dúvida, né? Ideal para quem só quer usar o software, porque tem gente que quer mexer nas aplicações, aí utiliza o PaaS, certo? Mas o SaaS hoje é o mais simples de todos, sem sombra de dúvidas. Indo para as aplicações e para as conclusões, podemos dizer que hoje em dia, atualmente, o SaaS é usado em várias áreas, diversas áreas, como, por exemplo, empresas, gestão, vendas de sistemas, educação, plataformas de ensino online, como, por exemplo, entretenimento para música e vídeo, como mostramos no Spotify e Netflix, o armazenamento, que é guardar os arquivos na nuvem, certo? Bom, gente, finalizando, o SaaS ele revolucionou a tecnologia, tornando o acesso muito mais fácil, rápido e acessível para todos. Hoje, ele é essencial na transformação digital e está presente no nosso dia a dia, sem menos a gente perceber. Qualquer momento a gente está utilizando, está precisando, está querendo utilizar o SaaS a todo momento, certo? E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção.